Olá pessoal, tudo bom? Na última aula, a gente conheceu o grupo dos vermes nematóides, que é composto por dois filos, o filo Nematomorpha e um filo mais conhecido, que é o filo Nematoda. E é justamente esse segundo filo que a gente vai se aprofundar na aula de hoje. A gente vai conhecer os principais aspectos ecológicos que fazem desses animais um dos grupos mais importantes no nosso planeta. A gente vai entender como esses seres se relacionam com outros organismos e de que maneira isso impacta na nossa vida e no funcionamento do planeta. São conhecidas pelo menos 28 mil espécies de vermes nematóides espalhados pelo mundo inteiro. Alguns possuem importância médica, porque são parasitas humanos, promovendo doenças como o amarelão, ascaridíase, a filarioses, que podem trazer consequências sérias para a saúde. Enquanto que outras espécies são parasitas de várias espécies animais. E essa é a abordagem geralmente dada no estudo desses animais na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Boa parte do tempo usado para estudar os vermes nematóides, ele é usado para falar sobre as espécies de importância médica, né? Como o ciclo de vida dos parasitas, né? Métodos de prevenção, métodos de profilaxia. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Agora, é uma visão muito subestimada do papel desses animais, até mesmo porque só 35 espécies de nematóides são conhecidas como parasitas humanos. O que acontece com as outras 28 mil espécies? Na verdade, a gente tem um complexo de histórias de vida, de ecologia, que a gente precisa conhecer. São poucas as espécies que são prejudiciais para os seres humanos, seja pelas consequências das parasitoses, ou seja por perdas econômicas. E esses animais apresentam uma importância agrícola positiva em muitas situações. E apresentam também uma importância ecológica fundamental para o funcionamento de processos essenciais do nosso planeta. A importância médica, ela sem dúvida, ela precisa ser trabalhada. E por isso a gente dedicou um trabalho específico com as postagens em redes sociais, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre as principais doenças, né, relacionadas a esses animais. Então, o objetivo da aula de hoje é conversar sobre os principais pontos relacionados à importância agrícola e à importância ecológica desses animais. Para ter uma ideia do quão subestimado é a importância desses animais na natureza, eu gostaria de compartilhar um dado com vocês. Se a gente pegar 1 metro quadrado de solo, em média, a gente vai encontrar um vertebrado, 100 moluscos, entre caracóis, lesmas, cerca de 3 mil minhocas vivendo nesse solo, 5 mil insetos, até 10 mil rotíferos e tardígrados, 1 milhão de ácaros vivendo no solo e mais de 5 milhões de nematóides, ou seja, 5 milhões de indivíduos com suas biologias, suas ecologias, habitando 1 metro quadrado de solo. Eles só ficam atrás para o número de protozoários, bactérias e fungos nesse solo. E não é só essa enorme abundância no solo que chama atenção, mas também a riqueza de espécies. Em apenas alguns centímetros quadrados de lama, foi encontrado mais de 230 espécies de nematóides vivendo ali. Isso significa que são 230 histórias de vidas diferentes, biologias diferentes. Essas espécies habitando esse pequeno espaço, competindo entre si e interagindo com outras espécies, outros organismos. Isso é impressionante. Legal! Bem louco! E esse é um ponto importante para a gente começar a entender a importância agrícola de muitas das espécies de nematóides. Porque, junto com essa grande diversidade taxonômica, existe uma enorme diversidade de hábitos de vida, hábitos alimentares. E nesse ponto, né,
muitos nematódios têm uma péssima reputação. Isso porque são muitas as pragas que se alimentam de plantas cultivadas. Entre os principais agentes causadores de prejuízos econômicos na agricultura no Brasil estão as espécies pertencentes ao gênero Melorogine. São nematódios microscópicos, geralmente poucos milímetros de tamanho, que têm a habilidade de perfurar as raízes da planta e penetrar no interior da raiz e se alimentar do tecido da planta, da seiva, dos nutrientes. No interior da planta, esses animais completam todo o seu ciclo de vida, reproduzem ali dentro, e esse processo de alimentação acaba induzindo tumores nas raízes da planta. E aí que está um dos principais problemas, o aparecimento de estruturas que a gente chama de galhas. Está aí uma palavra talvez nova para alguns de vocês. Galhas é o nome que a gente dá para alterações no tecido da planta, induzida por outros organismos. No caso dos nematódios, essas galhas prejudicam o desenvolvimento da planta. E no interior dessas galhas existem centenas de indivíduos de nematódios se alimentando nos espaços formados por esses tumores. Essa doença é chamada de meloidoginose e ataca, na verdade, uma série de plantas, de diferentes famílias e que causam muita preocupação de vários produtores rurais. Além dos danos diretos promovidos pela alimentação, como a má formação de algumas partes da planta, esses animais ainda carregam uma série de fitopatógenos, outra palavra para vocês adicionarem no dicionário de vocês. São doenças de plantas, entre eles bactérias, vírus. Muitos vírus são transmitidos exclusivamente por nematóides, que penetram na planta e se replicam no interior das células vegetais, promovendo também prejuízos econômicos grandes, como a gente pode ver aqui nessa planta atacada por um vírus transmitido por um nematóide, que podem inclusive causar a morte da planta. Além disso, os orifícios que esses animais fazem para adentrar nas células da planta são portas de entrada para uma série de doenças, como bactérias e fungos, que também causam muitos prejuízos na agricultura. Mas nem todos os nematódios são vistos como vilões, porque muitas espécies vêm sendo utilizadas no controle biológico de pragas. Cerca de 9 famílias de nematódios são parasitas de insetos, alguns insetos importantes pragas agrícolas. Por isso, cada vez mais, os agricultores estão olhando com outros olhos a presença e o uso de nematódios na agricultura. Nematóides têm sido usados com sucesso para controlar pragas como besouros, moscas das frutas e gafanhotos. Para se poder usar nematóides como controladores biológicos de praga, é necessário muito estudo, especialmente estudo da biologia desses animais, porque eles diferem muito na maneira que eles parasitam os insetos. Tem um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês que mostra uma dessas estratégias. Existem diferentes espécies de nematóides que são utilizadas como controladores biológicos de pragas. Geralmente eles vêm misturados à composição que contém milhares de indivíduos diluídos em água e aplicados sobre a cultura desejada. Nesse caso, essa aplicação ela vai ser feita no solo, onde existe um besouro muito comum, como praga de raízes de diversas plantas em casas de vegetação e estufas. Cada metro quadrado dessa aplicação pode conter mais de 45 mil nematóides. Uma vez ativos, esses nematóides passam a procurar por alimento. E um dos alimentos desses nematóides são justamente as larvas de besouros que vivem ali. Esses animais são microscópicos, e conseguem penetrar no tegumento do besouro através de orifícios
como os orifícios respiratórios do besouro, chamados de espiráculos. Podem entrar por aberturas como o ânus, a boca. Então aqui a gente consegue ver alguns nematóides conseguindo penetrar no interior do animal através da boca. E alguns nematóides como esse que vocês estão vendo aí, eles carregam uma bactéria no intestino que, uma vez dentro do inseto hospedeiro, essa bactéria ela é eliminada junto com as fezes. E é essa bactéria que vai fazer a ação de dissolver os conteúdos, os tecidos, os músculos do hospedeiro, para que o nematóide consiga se alimentar desses líquidos. Então é uma relação mutualística entre nematóides e bactérias. Em outras situações, o nematóide simplesmente devora o animal, o hospedeiro, de dentro para fora, como se fosse um alien. Bom, quando a gente fala sobre a importância ecológica dos nematóides, é importante a gente destacar que boa parte das pesquisas que a gente tem com esses animais são feitas com nematóides terrestres de vida livre, ou seja, que não são parasitas. E cada vez mais pesquisas científicas reforçam a importância desses animais em processos fundamentais da natureza, como, por exemplo, a aceleração do processo de decomposição da matéria orgânica que está presente no solo, né? A aceleração na ciclagem dos nutrientes que não estão disponíveis ainda para outros organismos, né? Eles são disponibilizados através das fezes, das excretas de nematóides. E outra coisa que impressiona nesses animais é que eles ocupam vários níveis tróficos diferentes. Quando a gente pega, por exemplo, uma teia ecológica dos seres vivos presentes no solo, a gente encontra nematóides ocupando quase todos os níveis tróficos. Nematóides que se alimentam, por exemplo, das raízes das plantas presentes no solo. Outros nematóides que se alimentam de fungos e bactérias. E nós temos também nematóides predadores, que se alimentam de outros invertebrados, inclusive outros nematóides de outras espécies. Então vocês imaginem que esses lugares ocupados por esses animais são lugares estratégicos numa teia complexa de seres vivos que existem no solo. E a perda de um dos componentes dessa interação pode trazer consequências drásticas para o funcionamento dessa teia, dessa rede de interações ecológicas que envolvem vários níveis tróficos. Os nematóides são só peças-chave de um quebra-cabeça que envolvem outros organismos. Agora, dada a abundância que esses animais têm, a riqueza que eles possuem, sem dúvida nenhuma, eles são uma das principais engrenagens que mantém o sistema funcionando. Entender como cada um desses grupos de nematóides interagem com o ambiente e com outros seres vivos é fundamental para a gente entender a dinâmica do solo. Em muitos estudos de agronomia ou de ecologia do solo, a identificação dos nematóides ela não é feita dando o nome da espécie, mas sim categorizando ou dividindo elas em grupos funcionais ou guildas. Isso porque, através de características morfológicas, é possível saber o hábito de vida e o hábito alimentar das espécies. Geralmente, as partes mais usadas para separar os nematóides em guildas ou grupos funcionais ficam localizadas na parte anterior do corpo, mais especificamente nas peças bucais. Ao redor da boca desses animais existem uma série de estruturas, como cerdas, papilas com função sensorial, desenhos ao redor do corpo. Tudo isso é muito útil para reconhecimento das espécies. Mas a estrutura das peças bucais ela é decisiva para a gente reconhecer o tipo de alimento que esse animal consome. Por exemplo, nessa imagem que aparece de A a F, nós temos diferentes tipos de peças bucais. Lembre-se que forma é função. Então, cada uma dessas diferentes formas de peças bucais representam distintas formas de se alimentar, de diferentes itens
alimentares. Nesse esquema, a gente consegue visualizar melhor as principais diferenças anatômicas nas peças bucais desses animais em relação à alimentação. É possível reconhecer, por exemplo, nematóides que se alimentam de bactérias, né, através de uma cavidade bucal ampla, né, que conduz a uma faringe muscular que funciona como uma bomba de sucção para sugar esses pequenos organismos que são bactérias. Espécies fungívoras e herbívoras, além de uma faringe musculosa que conduz para um intestino, existe uma estrutura pontiaguda, como uma agulha, que é usada para perfurar o tecido, tanto vegetal, como aparece aqui, como tecido de fungos. O nome que a gente dá a essa estrutura pontiaguda e móvel, né, de alguns nematóides herbívoros e fungívoros, chama-se estilete. Funciona como uma agulha. Nematóides que se alimentam em fungos geralmente são muito abundantes e ricos em espécies no solo, onde a gente encontra também uma grande diversidade de fungos. Nesse vídeo a gente tem uma ideia da quantidade de fungos que esse solo pode conter e da maneira que esses animais usam seu aparelho bucal para se alimentar. Nesse vídeo aparece um nematóide serpenteando por entre hifas de fungos e usando seu aparelho bucal para perfurar com o estilete o tecido do fungo e sugar com a faringe musculosa todo o conteúdo presente nessas hifas, que muitas vezes pode conduzir o fungo à morte. Agora, espécies predadoras podem ter um ou mais dentes na boca que são utilizados para perfurar o tecido da presa ou ajudar a prender ela e engolir ela inteira. A faringe ela é extremamente musculosa, porque justamente vai ter que fazer o trabalho de digestão, muitas vezes, do animal inteiro. Então, essa ação muscular ela tem que ser muito potente. Nesse vídeo, é possível a gente ver a ação da alimentação de um nematóide predador. A gente vê que esse nematóide capturou um nematóide de outra espécie, de outro hábito alimentar, e com a ação das peças bucais, que tem uma estrutura semelhante a um dente, ele consegue perfurar a cutícula desse animal e sugar todo o conteúdo externo, usando para isso a força muscular poderosa da faringe. Então essa estrutura pulsante que a gente está observando aqui, que é muito desenvolvida nos nematóides predadores, é o que faz esse movimento de sugar como uma bomba todo o conteúdo estomacal, que vai sendo conduzido através do trato digestivo, passando por um esôfago curto, até chegar ao intestino e ser absorvido. Então, a partir do formato das peças bucais, do esôfago, da faringe, das estruturas presentes na região anterior, próxima à boca, é possível dizer a que grupo esse animal pertence. Se ele é um comedor de bactérias, de fungos, de plantas e de outros organismos. Qual que é a vantagem de saber essa informação? Bom, do ponto de vista ecológico, isso gera informações valiosíssimas em relação ao ambiente. Se existem poucos nematóides bacteriófagos no solo, significa que o meu solo está pobre em bactérias. Se existem muitos indivíduos de nematóides fungívoros, significa que existem muitos fungos nesse ambiente. Além disso, esses diferentes grupos ou guildas ecológicas têm sensibilidade diferente em relação à alteração do ambiente. Algumas são mais sensíveis à mudança de composição vegetal ou a mudanças na composição de nutrientes do solo ou poluentes e compreender
como cada um desses grandes grupos ecológicos se comporta frente a essas mudanças é uma ótima ferramenta para trabalhar mudanças ambientais. Não sei se vocês repararam, mas até agora a gente falou sobre importância ecológica e agrícola de espécies de vida livre terrestres e de espécies parasitas de plantas e de animais. Mas é importante nesse momento a gente tomar um choque de realidade. Isso porque só 10% das espécies de nematóides são conhecidas como parasitas de plantas. Nem todas, a grande maioria, não causa prejuízo econômico algum. 15% são parasitas de animais. 35 espécies apenas parasitam seres humanos. 25% se referem às espécies que habitam tanto solo quanto ambientes de água doce, esses de vida livre. Agora, 50% das espécies de nematóides são marinhos, de vida livre. E sobre essas, a gente não falou. É importante destacar que o filo dos nematóides ele surgiu a partir de um ancestral marinho. Então, essa grande diversidade no mar ela é natural e esperada, já que foi o lugar onde esses organismos se originaram. Existe uma enorme diversidade taxonômica desses animais vivendo no fundo dos oceanos. Na verdade, gente, o fundo do oceano é tapado de vermes nematóides. São disparados os animais mais abundantes no fundo dos oceanos e desempenham um papel fundamental na ciclagem dos nutrientes, e os poucos estudos que existem sobre nematóides marinhos apontam que esses animais têm um grande potencial para monitoramento da qualidade do ambiente marinho, para medir, por exemplo, alterações na população de bactérias no fundo do oceano, alterações de poluição ambiental, contaminantes presentes na água, já que muitas dessas espécies provaram ser sensíveis a alterações mínimas na concentração de algumas substâncias. Então, esses animais podem ser muito úteis para manter e até compreender alguns dos principais problemas que hoje a gente enfrenta nos oceanos, como mudanças de temperatura, de pH e poluição causada por ações dos seres humanos. Mas, sem dúvida, para entender como esses animais podem ser usados, a gente precisa de pesquisas básicas que envolvem tanto fisiologia desses animais, a anatomia externa e a anatomia interna, para a gente entender como fatores bióticos e abióticos interferem na fisiologia, no comportamento e nos hábitos desses animais. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente viu que esses animais ocupam um espaço importante tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, que é onde a gente vai encontrar a maior parte das espécies. A gente viu como se dá a relação desses animais com outros organismos e, inclusive, alguns aspectos importantes de espécies de importância agrícola. A gente viu que, através das peças bucais desses animais, é possível a gente separar eles em guildas ecológicas que podem ser úteis para a gente determinar alguns parâmetros da qualidade do ambiente. E vimos que, para a grande maioria das 28 mil espécies descritas em nematóides, a gente sabe muito pouco sobre aspectos básicos de anatomia, ecologia e biologia dessas espécies. Caso vocês tenham ficado com dúvida sobre as peças bucais dos nematóides ou qualquer outra estrutura presente na anatomia interna e externa desses animais, eu recomendo a leitura do capítulo de nematóide do Brusca. Lá vocês vão encontrar esquemas e desenhos muito bons que vão ajudar vocês a interpretar melhor essas estruturas. Ok?
Eu espero que tenham gostado da aventura de hoje. Mas sabem, a televisão não é a única maneira de se divertirem com uma história agitada. Há uma outra maneira. Chama-se leitura. Até a próxima vez.